Representante da Chiado Editora. E minhas senhoras e meus senhores, chegou então a altura de ouvirmos a autora do livro O Caminho Português, Marjorie Lotuf. Obrigada ao Sr. Presidente, à Tânia, ao João, ao vídeo e a todos que estão aqui presentes nessa noite. Primeira pergunta que eu vou fazer a cada um de vocês que estão aí sentados: qual é o tamanho do seu sonho? Qual é o tamanho da vontade que vocês têm de viver essa vida? É uma questão que pouco paramos às vezes para pensar ou para escutar o que diz a nossa voz interior. Isso aqui é o original do livro que vocês agora possuem nas suas mãos. Então, essa é a realização de um sonho. Desde pequena, podemos dizer assim, se me entendem, desde pequena, eu escrevia em diários, escrevia em cadernos, em pequenas folhas, e sempre guardei comigo esse sonho. Um dia vou ter o meu livro. Mas quando você ainda é criança, você diz: o meu livro, só para mim. E quando eu cresci, eu percebi que não deveria ser só meu, aquilo que estava escrito. E que sim, deveria ser de todos, que deveria ser compartilhado, que deveria ser algumas palavras, talvez, que fizeram com que eu acreditasse na vida, no sonho. Como eu perguntei, qual é o tamanho do seu sonho? Passamos o dia todo trabalhando, correndo contra o tempo, ou vivemos o passado, tristes, magoados, recordando de alguém que nos fez muito mal, ou pensamos apenas no futuro, ansiosos. O que vai acontecer um dia? O que vai acontecer na segunda-feira? Ou o que vai acontecer no Natal? Planejando a nossa vida. E esquecemos de viver o momento presente. O hoje, o aqui e o agora. Se cada um de vocês parassem para pensar: o que vocês estão fazendo agora, neste momento? Vivendo este momento? O que vocês estão sentindo agora, no momento presente? Não no ontem, nos problemas, e muito menos no amanhã. Ou, daqui a pouco vamos ter o jogo de futebol, né? E muito menos no jogo. Mas nós, seres humanos, esquecemos de viver o momento presente. Esquecemos do hoje. E foi isso que eu tentei reproduzir. Não sou uma escritora. Peço desculpas se terei erros, se terei falhas nesta minha primeira obra. Estou aqui para aprender como cada um de vocês também. Então, peço desculpas, como disse, se estiver aí algumas falhas. Mas a escolha da Chiado foi de propósito, porque ela já está no mundo. Então, o meu sonho ele não é pequeno, o meu sonho é muito grande. Então eu quero conquistar o mundo com pequenas palavras. Palavras simples que podem chegar no coração de cada um de vocês. Então, essa é a primeira vez que eu apresento o meu original, com muito orgulho, porque, como diz, vamos ver, bom, aqui está, depois se cada um quiser dar uma olhada, depois, a ideia foi realmente escrever à mão, fazer as linhas de cada página, porque as páginas não possuíam linhas. Então, fiz as linhas com todo carinho. Primeiro, encontrei uma pessoa, um artista lá no Brasil, que pudesse
fazer esse trabalho. Sim. Fiz a encomenda e dei início, então, à minha obra original. As primeiras 4 páginas, elas são uma colagem para remeter a algo medieval, algo muito antigo. Então essa foi uma brincadeira e a partir de então se iniciou a escrita. Eu demorei 2 meses e meio para escrever o que está aqui. E uma coisa interessante que aconteceu, todas as vezes que eu escrevi o original, eu precisava colocar uma música medieval. Eu não conseguia escrever sem ouvir uma música medieval, ou buscar uma música de época, talvez. E com o meu cheiro, o cheiro medieval que todos puderam ter ali em cima, junto do livro, eu precisava espirrar o cheiro medieval, que eu estou chamando de cheiro medieval do caminho, da rota do caminho português, porque algo me remetia a algum passado que até então eu desconhecia. Muitas vezes eu chorei ao escrever o livro, este original aqui, e muitas vezes pensava nos personagens. Todos os personagens do livro são reais. A história do meu avô, que saiu da Serra da Estrela, de uma aldeia chamada Ribamondego, antigamente se chamava Cabra, órfão aos 3 anos de idade, foi criado na aldeia por qualquer mulher que estivesse ali, que pudesse olhar por ele e pelos irmãos. Aos 17 anos ele partiu para o Brasil à procura de emprego, como muitos sabemos, né? E lá casou-se com a minha avó brasileira bom, nasceu a minha mãe e eu estou aqui hoje. Então, tem um pouco do meu avô aqui nessa história, tem um pouco também de avó, né? Uma avó por parte de pai, que é uma avó libanesa, tem essa mistura. Então eu chorava muitas vezes ao escrever, porque eu sentia a presença dele junto comigo. E eu dizia assim, vô, tá aqui a minha missão. Eu vou mostrar ao mundo o que é Portugal, o que é esse país maravilhoso, o que é ser português. Então eu carreguei isso como uma missão de alma, algo que pudesse realmente ser feito com a alma, não só com as mãos. E muitas vezes eu terminava de escrever o livro e dizia assim, uau, não fui eu que escrevi. Era uma sensação um pouco diferente. E aqui está, em primeira mão, com orgulho, com muito sentimento. Não vou falar do livro, me desculpem, não sei se era isso que esperavam, mas gosto de fazer um pouco diferente, então por isso que saiu esse original. E tive a surpresa, não conhecia, fiquei sabendo dessa informação ontem, que aqui na Vila de Ponte temos os arquivos municipais, é isso? Temos os arquivos. Pois bem, quando eu me deparei com os arquivos, com esta informação, que até então não conhecia, então ontem me deparei com um antigo livro do Foral e fiz assim, uau, já entendi tudo. Capa de couro, feito à mão, com escritas coloridas, com símbolos, uma cruz templária, se eu não me engano, tem na página do livro do Foral. Bom, aqui
que eu fiz colagens, coisas, como eu disse, que a minha imaginação voava. Então eu disse assim, ontem ao dormir, missão cumprida. Se eu tive um sonho, eu fui capaz de realizar. Por isso que eu estou aqui hoje. Atravessei o oceano, escolhi ponte, por ser uma das vilas que passei, que mexeram comigo, porque em 2010 fiquei em ponte por 2 noites, não conseguia sair, queria sair, continuar o caminho. Como diz o meu amigo João, Marjorie está fazendo o caminho muito devagar. Claro, porque fiquei 2 noites em ponte. Não conseguia sair de ponte. E assim foram em outros locais. Então, o que vocês vão ler é o que foi escrito com a alma, não com as mãos. Então, agradeço a todos que estão aqui hoje mais uma vez. Como disse, gratidão é a palavra da noite. E gratidão lá ao meu avô, que hoje já está no céu. Ele que me colocou nesse caminho. Então, a missão foi cumprida. E aqui eu apresento a vocês. Muito obrigada à Marjorie Lotufo, autora deste livro, Caminho Português, e na sua apresentação, por lapso, antes de a apresentar, não mencionei alguns dados da sua biografia, e ao que passo então a ler. Marjorie Lotufo partiu da cidade de São Paulo de avião para descobrir a sua origem familiar. Neta de português, da aldeia chamada Riba Mondego, na Serra da Estrela, apaixonou-se por Portugal à primeira vista. Formada em Psicologia e Neurofeedback, trata da saúde emocional das pessoas no seu consultório. Desde pequena que escreve diários, os quais eram para ser mantidos em sigilo, mas a mãe lia-os às escondidas, enquanto ela estava na escola. Decidiu mais tarde, através deste seu primeiro livro, mostrar a todas as pessoas, inclusive à mãe, as suas histórias escritas em segredo. Descobrir novos lugares e cidades é uma filosofia da sua vida, tal como ela aqui nos expressou nesta apresentação do livro O Caminho Português. Muito obrigada, então, à Marjorie Lotufo. E para encerrar esta sessão pública de apresentação deste livro O Caminho Português, chamo a vossa atenção para a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Engenheiro Vítor Mendes. Muito boa noite. Cumprimento a nossa autora do livro, a Marjorie, o João Manuel Oliveira e a Tânia Guedes, do representante da editora Chiado Editora, senhores vereadores, senhores presidentes de junta de freguesia, membros da Assembleia Municipal, senhora vereadora de Vila Nova de Cerveira, Sr. Deputado, Sr. Presidente da Turiar e, naturalmente, também os peregrinos que existem em algum número nesta sala. Penso que está quase tudo dito. Foram 3 intervenções brilhantes e a primeira conclusão, João Manuel Oliveira, que já percebemos porque é que a Marjorie demorou tanto tempo e o senhor demorou menos tempo. Em primeiro lugar, porque a Marjorie ficou 2 dias em Ponte Lima. O Rico só ficou 1 noite. E depois a Marjorie, da sua passagem pelo Caminho Português de Santiago, resultou um livro. E o João Manuel Oliveira ainda não tem o livro, vai ter que passar aqui mais vezes. E, portanto, agora já começamos a perceber essa diferença de tempo entre 2 peregrinos. Naturalmente, agradecer a todos vós o facto de nos darem a oportunidade de se fazer a apresentação deste livro em Ponte Lima. O Caminho Português de Santiago constitui para todos nós um equipamento muito importante, porque passam por Ponte Lima milhares de peregrinos ao longo do ano
que se apaixonam também pelo caminho, mas que, felizmente para nós, se apaixonam por Ponte Lima, como vós sois o exemplo de muita gente que passa por aqui, dos 4 cantos do mundo. Alguns mais longe do que do Brasil. E, portanto, para nós é realmente muito importante do ponto de vista daquilo que é a nossa identidade cultural, a importância que tem do ponto de vista do turismo religioso, do turismo cultural, do turismo ambiental, daquilo que é o nosso património. Daí que o município, ao longo destes anos, tenha feito uma aposta forte na promoção e na valorização do caminho português de Santiago, com a sinalética, com a sua recuperação e também com a construção de um albergue de peregrinos, que é para todos nós um enorme orgulho. Para terem uma ideia, já passaram ao longo destes 4 anos em que abrimos o albergue de peregrinos, exatamente em julho de 2009, 25 mil peregrinos. No fundo, constituem-se como 25 mil embaixadores do caminho e de Ponte Lima. E tal como disse o João Manuel Oliveira, muita gente faz questão de partir de Ponte Lima para até chegar a Santiago, para terem também uma ideia da importância de Ponte Lima no contexto do caminho português de Santiago. Ponte Lima é referenciado como um dos 30 principais localidades em que se dá início ao caminho português de Santiago no mundo, o que significa que a importância do caminho para nós é realmente determinante. E é determinante também do ponto de vista da nossa economia, porque quando nós estamos a falar de milhares de pessoas que passam por Ponte Lima, estamos a falar naturalmente da dinamização daquilo que é a nossa economia, não apenas no nosso centro histórico, mas por todas as localidades por onde passa o caminho. Há muitos pequenos comerciantes ao longo do caminho que já estavam prestes a encerrar os seus estabelecimentos comerciais e que reanimaram com a passagem de peregrinos. E, portanto, para ter aí uma ideia da importância que para nós tem o caminho português de Santiago. E é por isso também que temos estabelecido um conjunto de relações com outros municípios e com um conjunto de associações representativas dos peregrinos, quer no nosso país, quer também na vizinha Galiza, que tem feito também uma promoção enorme daquele que é o caminho português, que é, como sabem, o segundo maior em termos de representatividade, a seguir ao caminho francês. E, portanto, tudo o que tenha a ver com publicações, exposições, que felizmente também temos feito muitas, é para nós muito gratificante, sendo certo que este livro, que todos nós temos uma enorme curiosidade de ver, enfim, para além de falar do caminho, fala também daquilo que foram as vivências da Marjorie ao longo da sua passagem. Mas ela, no fundo, que também tem alma lusitana, e esperemos que daqui a pouco também tenha essa alma, quando a nossa seleção nacional está no jogo contra a Suécia, para que também estejamos aí no bom caminho, no caminho do Brasil para o ano 2014, no fundo, dá aqui também um exemplo que é importante para todos nós, enquanto cidadãos, que é realmente o sonhar e o acreditar. Portanto, ela é um exemplo de que vale a pena sonhar,
naturalmente sonhar com os pés bem assentes no chão, e vale a pena acreditar que é possível concretizar os nossos sonhos. E, portanto, para nós é uma dupla satisfação tê-la aqui hoje connosco, com o seu marido, com os seus amigos, porque, no fundo, Ponte Lima ficará indubitavelmente associado à sua vida. E, obviamente, que a Marjorie, a sua família e os amigos voltarão novamente a Ponte Lima, porque esse também é um aspecto muito importante que nós verificamos, é que a grande maioria das pessoas que passam aqui enquanto peregrinos voltam novamente a Ponte Lima porque percebem que estão exatamente num território diferente, num território com alma, a tal alma que ela falava quando passou pelo caminho. E, portanto, hoje o caminho é cada vez mais falado e é cada vez mais participado ativamente. Eu acho que concordo com o João Manuel Oliveira quando diz que é grave que o Presidente da Câmara e os vereadores não tenham ainda tido a oportunidade de fazer o caminho português. E até agora, enfim, levávamos essa questão um pouco, enfim, a brincar, como não poderia deixar de ser, mas acho que é importante, efetivamente, que o possamos fazer, exatamente, para perceber in loco essas vivências. Outro dia estava numa cerimónia em Ponte Vedra, exatamente promovida pela associação que tem sede em Ponte Vedra do Caminho Português de Santiago, e o que é facto é que grande parte dos alcaides daquele lado já conheciam e já tinham feito o caminho. Também é verdade que alguns ainda não o tinham feito, o que me deixou pessoalmente a mim com algum conforto. Mas é importante que nós o possamos fazer. Há cada vez mais limianos a poderem a fazê-lo, e o que é facto é que isso é também para nós muito importante. Também não os quero amassar mais, agradecer a presença de todos, agradecer e dar os parabéns por esta obra. Eu volto outra vez ao tempo que a Marjorie que ganhou, não é que perdeu, que ganhou no caminho, porque ela parece que me convenceu que tinha feito o livro tão bem feito durante o caminho. Já percebemos que não foi assim, mas até aqui se percebe exatamente o carinho e a tal paixão que é importante nas nossas vidas. Eu tenho dito isso várias vezes. Quando as coisas não se fazem com amor, com paixão, são sempre muito mais difíceis e os resultados não são tão bons quanto aqueles que esperamos. Esperemos então que este exemplo da Marjorie seja, para além das suas vivências no Caminho Português de Santiago, seja também um bom exemplo para nós. E queria apenas terminar deixando aqui também uma palavra à editora, também pela coragem e pela visão estratégica que teve em apoiar esta jovem, provavelmente não conheciam, porque é também importante dizer que, infelizmente, grande parte das nossas editoras não dão o apoio a este tipo de projetos como naturalmente o deveriam dar. Portanto, deixar aqui também, em nome do Executivo Municipal e em nome de Ponte Lima, essa palavra de agradecimento à editora, porque naturalmente ao promover este livro do Caminho Português de Santiago está indiscutivelmente também a promover Ponte Lima, porque efetivamente Ponte Lima é, no fundo, estratégico também neste caminho. Esperemos que este não seja o último livro da Marjorie, esperemos que a editora também possa apoiar outros livros e ficamos à espera do livro do João Manuel com a promessa que terá que o apresentar
aqui em Ponte Lima. Muito obrigado pela vossa presença e muitos parabéns. Agradecemos a intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Engenheiro Vítor Mendes, na apresentação pública desta obra da autora Marjorie Lotufo, O Caminho Português. Terminamos esta cerimónia com a oferta de pequenas lembranças aos nossos convidados por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima e também com uma sessão de autógrafos da autora que vai estar aqui para quem estiver interessado e assim levar o seu livro devidamente autografado. Muito obrigada, foi um prazer, boa noite. Essa seleção dá uma alegria só também. Quem diria que o Betinho veio lá no Viu, Betinho? Parabéns a todos, hein?